dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de 1 Reis, especificamente contando a história do profeta Elias, que se chama Caminhando com Deus, o amadurecimento espiritual em meio aos dilemas da vida. Amém? E hoje a gente vai tratar do texto que está lá no capítulo 17 do livro de 1 Reis. A gente vai fazer a leitura a partir do verso 2. Capítulo 17, leitura a partir do verso 2. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 2. E diz o seguinte: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa ministrar a Tua palavra nos nossos corações. Que nós possamos, Pai, ser transformados pela Tua palavra, transformados por essa mensagem, Pai, e que a despeito, Pai, de mim, o Senhor possa agir poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Glorifico o Teu nome. O Senhor é a pessoa mais importante aqui essa noite, Pai. Amém. Amém. Irmãos, nos últimos anos, a gente viveu a maior crise das últimas décadas por conta da Covid-19. Uma crise de ordem endêmica, sanitária, financeira, que abalou muito a nossa fé dentro daquele período. Foi um tempo muito difícil, porque tiveram muitas pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam amigos, pessoas que perderam conhecidos que faziam parte de um ciclo social que era próximo da gente. Foi um tempo muito difícil. A gente teve que paralisar os nossos planos, ou então colocar um ponto final nos nossos planos por conta das restrições que a gente acabou tendo que viver. Houve muito desemprego, tudo se tornou mais caro, uma inflação foi para as alturas. As pessoas se adoeceram emocionalmente por conta da restrição social, porque permaneceram em casa, sozinhas, sem saber lidar com aquela situação toda. Famílias começaram a viver em crise porque descobriram que tinham que lidar umas com as outras durante mais tempo dentro de casa. Foi um tempo muito difícil. Foi um tempo onde a fé de muitos irmãos minguou. E tem muitos irmãos que ainda sofrem com reflexos desse tempo na sua fé, na sua espiritualidade. Também a gente tem vivido num tempo de crise na área social, na área política. Existe uma descrença em relação às instituições, uma descrença em relação ao governo, em relação à saúde, à segurança do nosso país. Existe uma insegurança a respeito dos veículos de comunicação. E tudo isso, irmãos, abafa a nossa fé. Dificulta a nossa caminhada em confiar em Deus a despeito de todas essas variáveis. Porque é muita coisa. É muita coisa que assola a gente, que deixa a gente aflito, que deixa a gente preocupado. E esse texto ele fala muito sobre isso, irmãos, porque fala de Elias vivendo as crises do seu tempo, uma crise religiosa, uma crise financeira, porque
ia parar de chover, as plantações iam secar, os meios de produção iam minguar. Então era um tempo difícil. E Elias, ele nos dá um exemplo de fé em tempos de crise. O reverendo Arthur, na semana passada, falou que amadurecer significa conhecer a nossa identidade. E hoje a gente também vai perceber que amadurecer também é aprender a confiar em Deus. Amadurecer é aprender a depositar a nossa esperança e a nossa fé, mesmo em tempos de crise, no Senhor. Amém? A gente viu na semana passada que o profeta Elias era um homem extremamente simples. E o profeta Elias era não só um homem muito simples, mas ele veio de uma região, de um vilarejo, que também era muito simples. Ele era um homem pacato, simples. O vilarejo de Elias era tão insignificante para a época que nem aparecia no mapa. Era um vilarejo bem pequenininho que ficava nas cordilheiras de Gileade, nas regiões montanhosas de Gileade. E ele tinha uma vida simples. Mas apesar da vida simples que ele levava, Deus viu uma singularidade naquele homem. Deus viu algo diferente naquele homem para poder cumprir a missão profética de Deus no meio daquela nação, que vivia uma crise religiosa, que havia se prostrado para Baal e as hostes de Baal, porque apesar de simples, apesar de corriqueiro, Elias era um homem íntegro diante de Deus. Era um homem de oração, era um homem temente a Deus. E esse homem, ele foi usado para poder trazer juízo sobre o povo de Israel, que havia direcionado a sua adoração a Baal, através de Acabe, da sua esposa Jezabel. Então, a gente viu na semana passada que Elias foi instruído por Deus para ir até Acabe e dizer que não choveria mais, que não cairia mais qualquer tipo de orvalho e que a terra ia viver um período de seca, um período difícil, exceto pela palavra de Deus, que poderia reverter essa situação e dar fim àquela situação inteira. E o texto que a gente acabou de ler aqui mostra os desdobramentos dessa palavra para Acabe. E aqui a gente começa a entender um pouco por que Elias foi um exemplo de confiança, de esperança e de fé diante do Senhor. E depois que ele prega para Acabe, depois que ele profetiza que não choveria mais, Deus, ele diz para Elias fugir, se esconder no ribeiro de Querite, no riacho de Querite. E existem algumas interpretações para a gente tentar entender o porquê que Deus pede para Elias se esconder. Existem pelo menos 3 interpretações que os comentaristas bíblicos eles dizem. A primeira é que Deus estava preservando a integridade física de Elias. Porque muito possivelmente depois de pregar uma mensagem de confronto para Acabe, Jezabel, Acabe, fariam uma campanha para poder matar Elias, para poder destruir a vida de Elias. Então, Querite significou para Elias um lugar de segurança, de refúgio, de cuidado da parte de Deus. Existe uma segunda interpretação, que é a interpretação de que houve também uma seca da palavra de Deus. Elias ele prega para o povo em nome de Deus, e depois Deus ele pede para Elias se esconder, ou seja, para que a palavra de Deus não chegasse mais ao povo de Israel como uma forma de demonstrar o desagrado de Deus, como uma forma de mostrar que o povo de Deus vivia de forma errante. Então, Elias traz a mensagem de juízo, mas depois é tirado do meio do povo, para que o povo não pudesse mais ter acesso à palavra de Deus. E isso como um reflexo do desagrado de Deus, como um reflexo do juízo divino de Deus. E fazendo um paralelo aqui, irmãos, talvez a gente também viva um pouco desse tempo, né? Existem aos montes hoje falsos ensinos, falsas pregações, e talvez esse seja um reflexo
do desagrado de Deus em relação à conduta do povo. Talvez o Senhor ele tenha escondido a sua face do povo, porque de fato o povo tem desagrado a Deus e não tem aguçado os seus ouvidos para ouvir a repreensão de Deus. Então essa é a segunda interpretação. A terceira interpretação é de que Deus desejava preservar o coração de Elias. Percebam, irmãos, que Elias orou para que a chuva cessasse e Deus atendeu o pedido de Elias, para que o juízo de Deus fosse estabelecido dentro do povo de Israel. E quando Deus ele tira Elias da publicidade e coloca ele no anonimato, é como se ele estivesse preservando o coração de Elias, para que ele não fosse levado pela autossuficiência, para que ele não tropeçasse na sua própria, no seu próprio ímpeto. Então Deus, ele tira Elias da publicidade para colocar Elias novamente para o anonimato. É como se Deus ele estivesse dizendo para Elias, se esconde e vai para o Querite. Fortalece a sua fé, se torna mais dependente na minha presença, que eu vou sustentar você. Eu vou te usar de forma ainda mais desafiadora, mas você precisa cuidar do seu coração. Você precisa se fortalecer na fé. Por isso você precisa amadurecer mais, confiar mais e fortalecer a sua fé ainda mais. Porque eu vou te colocar em situações mais desafiadoras. Então, a terceira interpretação mostra que talvez Deus quisesse fortalecer o coração de Elias. E o texto afirma que Elias vai para Querite. E isso mostra para a gente, irmãos, que independente da interpretação que a gente possa estabelecer nesse texto, o fato é que todas essas possibilidades, elas convergem na necessidade que todos nós temos de aprender a viver em obediência a Deus. Todas elas convergem numa só coisa. A gente deve obedecer a Deus e sustentar a nossa confiança através dos passos que a gente precisa dar diante dele. A gente precisa entender a hora de se mostrar de forma pública, precisa entender a hora de se retrair para o anonimato. A gente precisa ter sensibilidade diante do eterno. Por isso que querite significa cortar do tamanho certo. É como se Deus ele estivesse levando Elias para o querite para moldar o coração de Elias do tamanho que Deus desejava. É como se Elias estivesse sendo levado no anonimato para fortalecê-lo ainda mais diante da presença do Senhor. E esse é o primeiro ponto que a gente aprende aqui. Nós aprendemos confiança através da obediência. E a gente precisa estar apto, irmãos, não só para ser obediente a Deus nos momentos de desafio, nos momentos de crise, mas a gente também tem que ser apto a confiar em Deus no querite, na simplicidade do querite, na vida ordinária, no dia a dia, na simplicidade. Porque se a gente não for apto para confiar no Senhor, na nossa vida ordinária, na simplicidade da nossa realidade, nas particularidades da nossa vida corriqueira, dificilmente a gente vai se sustentar nas crises. Dificilmente a gente vai se sustentar diante dos desafios da vida. Então o querite foi uma forma para Elias de fundamentar ainda mais a sua confiança no Senhor, porque Deus tinha coisas mais desafiadoras para ele. Deus ele desejava cuidar do coração de Elias. E Deus ele deseja cuidar do nosso coração. Às vezes, quando a gente pensa em propósito, em chamado, a gente pensa naquela coisa extravagante, porque Deus vai me levar, vai me levar para as nações e tal. Só que a gente precisa aprender a depender e confiar em Deus na nossa vida ordinária. A gente precisa confiar em Deus no querite. A gente precisa confiar em Deus na simplicidade dos nossos dias. É claro que Deus ele tem coisas grandes para a nossa vida.
De fato ele tem. Ele tem um propósito que é singular para cada um de nós. Mas a gente precisa passar pela trilha do Querite. E para passar na trilha do Querite, a gente precisa de obediência. A gente precisa ser fiel à vontade de Deus. A gente precisa entender que a obediência a Deus, ela não se resume às características extraordinárias da nossa vida. A obediência que a gente cultiva a Deus é o tempo todo. O tempo todo. E quando a gente fortalece a nossa vida na nossa realidade ordinária, o Senhor começa a nos colocar em situações proporcionais à nossa fé, proporcionais à nossa maturidade. Deus, ele queria usar Elias diante das hostes de Baal, diante dos sacerdotes de Acabe, de Jezabel. Mas ele precisava passar pelo Querite. Nós precisamos passar pelo Querite. Nós precisamos entender que a simplicidade da nossa vida tem relevância para Deus. A nossa rotina, a simplicidade dos nossos dias, não são qualquer coisa. São um ambiente fértil para a gente glorificar o nome de Deus. E a gente precisa valorizar essa simplicidade. A gente precisa valorizar o caminho do Querite. Amém, irmãos? Então, Elias, ele aprende obediência através da vontade de Deus. Elias é chamado para ir para o Querite e ele obedece e fundamenta a sua confiança. Mas não é só a obediência que marca a confiança de Elias. A sua dependência de Deus também marca uma característica da confiança de Elias. Por isso, nesse segundo ponto, a gente vai perceber que aprendemos confiança dependendo do Senhor. Nós aprendemos confiança dependendo do Senhor. E o texto diz que Elias sai da onde ele estava, ele vai para o Querite, e o texto afirma o seguinte: vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Antes da gente analisar essa parte do texto, irmãos, é importante a gente entender que Elias, ele é maturado em Tisbé, no seu vilarejo que ele cresceu, no vilarejo que ele sustentou a vida dele durante um tempo. E Deus, ele comissiona Elias para ir até Acabe e pregar contra o pecado de Acabe, contra o pecado do povo, né, e dizer que uma seca seria instaurada. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: será que ele sabia o que ele deveria fazer depois de pregar para Acabe? Será que Elias sabia qual era o próximo passo que ele deveria dar depois de ir até Acabe e pregar sobre a seca em Israel? Muito possivelmente não. Mas algo que a gente aprende aqui é que não cabe a Elias entender quais são os próximos passos. Cabe a gente ser fiel a Deus, dar o passo que a gente precisa dar e entregar o próximo passo para Deus, estabelecendo a nossa vida. Por isso a gente percebe aqui nesse texto, irmãos, que Deus, ele não dá um cronograma completo daquilo que a gente tem que fazer, deixar de viver na nossa história e na nossa vida. As coisas não funcionam dessa forma. Deus, ele trabalha no nosso coração, passo a passo. Ele deseja que a gente dê o passo de fé e ele também deseja que a gente entregue o próximo passo a ele, porque ele cuida da nossa vida. Então ele dá esse passo, ele prega diante de Acabe e Deus dá o próximo passo para Elias, que é qual? Se esconde no ribeiro de Querite e ele vai até lá. E ele se depara com uma ordem, no mínimo, peculiar. Ele diz que naquele ribeiro ele seria sustentado por um riacho, num tempo em que se esperava seca. E o ribeiro ele é diferente do rio, né? O ribeiro é só um córrego que passa, né? Não é um rio, não é você não tem ali um volume de águas suficiente para poder se sustentar
o tempo que você deseja, ali é um córrego, é um riacho, é um ribeiro, e Deus ele está pedindo para Elias ir para lá porque ele teria água num tempo de seca, num ribeiro. E ele não só diz isso, mas ele diz que ele seria alimentado por corvos. E dentro da dieta alimentar de Israel, o corvo era um animal imundo. Não poderia comer corvos. E além disso, o corvo ele se alimentava de carcaça. E Deus ele estava dizendo que aquele corvo daria comida fresca para ele. Daria carne, daria pão, daria alimento saudável para a subsistência de Elias. Então imagine, irmãos, ter que dar um passo desse. Imagina ter que dar um passo desse de fé e não saber o que essa decisão pode esperar. O que a gente pode esperar dessa decisão? Imagina Abraão tendo que dar um passo de fé, quando Deus ele diz para Abraão, para ele sair da sua casa, da casa do seu pai, da sua parentela, da sua cidade, porque Deus ia mostrar um lugar para Abraão que ele iria estabelecer a sua descendência. Ele não sabia que lugar era esse, a esposa dele era estéril, mas Deus disse para Abraão que ele seria pai de multidões. E às vezes na nossa caminhada também é assim, irmãos. Deus ele nos chama para dar o primeiro passo. E não esperar o que eventualmente esse passo ele vai culminar. Porque a nossa vida é estabelecida por intermédio da fé. E por que Deus ele trata dessa forma com a gente? Porque passo a passo Deus, ele matura o nosso coração e preserva a nossa vida em plena confiança nele, em plena dependência dele. A luz de Deus, ela ilumina cada passo que a gente dá, e não o caminho todo, porque ele deseja preservar o nosso coração em contínua dependência. Então nós aprendemos confiança dependendo do Senhor. E às vezes a gente se encontra no momento de crise, de dificuldade, algum momento desafiador, e a gente entende que precisa viver essa realidade, a gente entende que precisa viver esse desafio, mas a gente pensa o seguinte: caramba, cara, o que eu posso esperar disso aqui? Eu não tenho nem perspectiva disso aqui. Eu nem sei o que isso vai resultar na minha vida. E Elias ensina pra gente que isso não cabe a gente, isso cabe a Deus. Deus ele nos chamou para dar um passo de fé. E não para fazer um cronograma daquilo que eventualmente vai ser a nossa vida ou não. Quem sabe da nossa vida é Deus, irmãos. E o nosso papel é descansar. É depender dele. É confiar. É entregar o nosso coração passo a passo. Caminhada a caminhada. E o texto afirma que Elias foi sustentado por Deus. Que aquele riacho, aquele ribeiro, ele sustentou Elias, ele deu de beber para Elias. Mostra que aqueles corvos que estavam acostumados a comer carcaça, a transportar animais sujos, impuros, trouxe carne e pão para ele comer todos os dias. Ainda que o passo que Elias precisava dar não dava a ele muita perspectiva, ainda assim ele deu esse passo de fé e Deus sustentou ele no Querite. E Deus sustentou ele dentro daquelas circunstâncias. Por isso, irmãos, nós aprendemos confiança testemunhando da fidelidade de Deus. Nós aprendemos confiança testemunhando da fidelidade de Deus. Com certeza, irmãos, testemunhar da fidelidade de Deus ali no Querite fortaleceu a fé de Elias. E esse aspecto tem faltado na vida da igreja, irmãos, de forma extremamente profunda. Não existe forma, irmãos, de nós confiarmos na provisão de Deus se nós não nos dispomos
a olhar para essa provisão, ou seja, se nós não nos dispomos a obedecer ao Senhor. Como assim? A gente só pode ter o nosso coração transformado, iluminado e convicto de que Deus ele provê na nossa vida se nós damos o passo de fé para ver Deus provendo na nossa vida. E isso fortalece a nossa fé. Por isso, irmãos, uma fé sólida está para muito além de uma teologia saudável. Está para muito além de uma teologia saudável. Uma fé sólida é uma fé que coloca essa teologia em prática e vê a obra de Deus. E vê aquilo que Deus faz. Porque não existe fé na provisão de Deus se a gente só chega até a parte do entendimento da palavra, mas não a pratica. Por isso hoje, irmãos, no nosso meio reformado, a gente tem ótimos professores, mas péssimas testemunhas. Péssimas testemunhas. Porque testemunhar envolve dizer aquilo que você viu, aquilo que você experimentou, aquilo que você tem vivido, aquilo que tem tocado o seu coração, aquilo que Deus tem feito na sua família, aquilo que Deus tem feito no seu trabalho. Eu estava conversando com o reverendo Arthur essa semana, e eu estava comentando com ele que eu vi a entrevista de um pastor que disse o seguinte: cara, o que Paulo viu, o que Paulo experienciou para ele dizer que todas as coisas são perda diante de Deus? O que ele viu? O que Pedro viu naquela pesca maravilhosa para ele se prostrar na presença de Jesus, largar a pesca, largar a rede, largar os peixes para ser pescador de homem? O que levou esses homens a experienciarem diante de Deus por uma radicalidade de fé? O que esses homens viram? O que esses homens experienciaram? O Senhor deseja que a gente seja testemunha da palavra dele, irmãos. Assim como Elias viu o Senhor provendo numa circunstância completamente adversa, numa circunstância peculiar, o Senhor ele também deseja nos chamar a ter uma espiritualidade que está para além da teologia. Uma espiritualidade que nos convoca à prática cristã. Uma prática que considera a obediência do ordinário, a obediência da simplicidade. Uma prática que considera dar um passo de cada vez e entregar os próximos passos diante do Senhor. Uma fé que nos coloque para além de uma teologia superficial, mas uma teologia viva. Uma teologia que não se baseia somente em palavras, mas de poder e poder no Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós aprendemos confiança testemunhando da fidelidade de Deus. Testemunhando no fato de que Deus ele provê. Deus ele cuida. Deus ele toca em cada particularidade na nossa vida. Mas a gente precisa obedecer ao Senhor. A gente precisa dar passos de fé. Não existe crise, irmãos. Não existe dificuldades. Não existe sofrimento que Deus ele não possa dizer, eu cuido. Não existe adversidade que Deus ele não possa dizer, eu vou prover. Eu vou cuidar. Por isso que o apóstolo Paulo fala que pode todas as coisas naquele que fortalecia ele. Ele pode passar por qualquer coisa porque ele sabe que é Deus que o fortalece. É Deus que cuida dele. É Deus que provê. É Deus que cuida de cada particularidade da sua vida. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E chegando à conclusão, irmãos, no verso 7, o texto afirma que algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente
para a cidade de Sarepta de Sidom. Aqui, de uma forma muito básica, irmãos, a gente percebe que Deus fortaleceu o coração de Elias. Porque Elias não toma a decisão de sair de Querite quando o rio seca. Elias, ele toma a decisão de sair do Querite quando Deus fala, vai, sai da onde você está. Uma forma da gente perceber o quanto a gente tem caminhado de forma madura e confiante no Senhor é entendendo que a gente só se move quando Deus fala, se move. A gente não se move quando as circunstâncias nos dizem para se mover. A gente se move quando a gente tem a convicção de que Deus deseja que a gente vá. Porque se a gente pautar as circunstâncias como aquilo que é determinante para aquilo que a gente vai fazer, a nossa fé vai naufragar, irmãos. E a gente vai descaracterizar a nossa espiritualidade. Por isso que, apesar do ribeiro secar, Elias só sai do Querite quando Deus fala, vai. Porque a fé dele não estava nas circunstâncias, a fé dele estava no Senhor. Que de fato a gente possa colocar a nossa fé no Senhor, irmãos. Que a gente não venha sustentar o nosso coração e permitir que o nosso coração seja assolado pelas crises e pelas circunstâncias. Nós temos um Deus que permanece sentado no trono dele. E nada foge da sua poderosa mão. Nada, nada, nada. Muito menos a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos entregar a nossa vida diante do Senhor, Pai. Nós queremos entregar o nosso coração, Pai, diante da palavra exposta às nossas vidas, Senhor. Fortalece a nossa confiança, Pai, em tempos de crises, em tempos de tantas variáveis, Senhor, que sufocam o nosso coração, que sufocam a nossa fé, que sufocam, Pai, a nossa espiritualidade. Que o nosso caminho, que os nossos passos não venham se pautar, Pai, no termômetro do nosso tempo, mas que os nossos passos e o nosso caminho, eles venham ser regidos pela soberania de quem o Senhor é, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a ter uma teologia viva, a viver o Teu Evangelho na prática, Senhor. Nós queremos ser testemunhas vivas, Senhor, da Tua provisão. Nós queremos ser testemunhas vivas, Pai, da Sua transformação. Nós queremos ser testemunhas vivas, Pai, de que a Sua palavra não se baseia só em letras, Pai, mas de poder no Santo Espírito. Muda as nossas vidas, Pai. Nos faça testemunhar da nossa fé. Nos faça testemunhar daquilo que nós temos experienciado diante do Senhor. Restaura a nossa confiança, a nossa obediência, a nossa dependência e o testemunho da nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos tornar aptos, Pai, para sermos obedientes na simplicidade do nosso dia, na simplicidade da nossa realidade ordinária, para que nos momentos de crise, nos momentos desafiadores, a gente possa estar apto para glorificar o Teu nome a despeito das circunstâncias, Senhor. Glorifica o Teu nome em nós, Pai. Cultiva a Tua palavra em nossos corações. E que a gente possa crescer como igreja, Pai, de graça em graça. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém.